Quero saudar aqui os amigos, as amigas que estão presentes nesse instante e os que vão nos assistir, né, mais à frente. Falar da alegria de podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos essa obra, né, basilar da nossa doutrina, que temos que carregá-la, ler, estudar, conhecer e agradecer, né, a Jesus, a Kardec, por todo esse legado que nos abre horizontes. E hoje vamos falar, né, da terceira parte, que fala das leis morais. Quando se fala em lei, é para obedecer, principalmente leis divinas, que Kardec apresenta para nós, e estamos estudando, né, a oitava lei, que é a lei do progresso. Quando falamos de progresso, né, o que vem à nossa mente? Vamos pensar juntos. Será que o progresso existe mesmo ou é uma ilusão? Pensemos. Né? Se formos procurar no dicionário, nós vamos achar, né, algumas palavras semelhantes, sinônimas, que seria um avanço, uma progressão, uma evolução, aumento, desenvolvimento, crescimento. Então, sempre para frente, para o alto, para cima. Então, quando temos esses conceitos e essas respostas, eu faço uma outra pergunta. O nosso mundo atual está melhorando ou está piorando? Né? Para a gente ter essa resposta, a gente tem que ver na linha do tempo, né, e comparar um tempo passado com um tempo, né, posterior ao nosso tempo presente, para ver se houve, né, um adiantamento, desenvolvimento, um crescimento, um progresso. Então, nós podemos pensar, na minha proposta aqui, dessa noite, em três tipos de progresso. O progresso material, o progresso moral, o progresso espiritual. Vamos pensar juntos? Em termos materiais, vamos pensar materialmente falando. O homem está vivendo melhor nos dias de hoje? Então vamos analisar a história. Se nós pensarmos, né, que pouco mais de 100 anos ainda não tínhamos sequer a luz elétrica no planeta, né? E hoje o que a gente vê, né, como esses instrumentos que estamos usando, os aparelhos elétricos, a energia elétrica para praticamente tudo, houve um progresso material ou não? Pensemos. Em termos morais, moralmente, quando se fala de moral, estamos falando de convivência, de conduta, de comportamento do homem. Ele está melhorando a sua convivência, o seu relacionamento com o próximo? Pensem aí. E aí vamos de novo para a história. Né? No século XVIII, as crianças, a partir dos 6 anos de idade, quando a família ia trabalhar nas fábricas, elas iam também e ficavam lá o dia inteiro, às vezes 14 horas trabalhando ali, serviço pesado, se machucando como um adulto, né, se desgastando, porque não tinha esse olhar que nós temos para a criança hoje, sequer de afetividade. Né? Mesmo nas famílias, os pais vendiam as filhas, as crianças, trocavam, né, por uma dívida, estava devendo, não posso pagar, leva uma criança, né, leva uma filha. Como é que é isso? E se pensarmos também na situação da mulher, né, há 100 anos atrás, mesmo no Ocidente, houve um progresso comparando com os dias de hoje, um progresso moral, de relacionamento, de convivência, ou não? Estamos pensando. Em termos espirituais, né, que é o que nos preocupa também. Espiritualmente, o homem tem melhorado? Pensemos, nos últimos 100 anos, vamos pegar só de 100 anos para cá, e principalmente o Ocidente. Espíritos encarnaram, reencarnaram aqui no planeta, contribuindo com o avanço do planeta, trazendo a sua inteligência,
proporcionando descobertas científicas, né, como eu falei, da luz e tantas outras, vacinas, remédios, o que seja, né? Com a arte, com a música, melhorando uma música clássica, né? Tipo de peças de literatura, e exemplos filantrópicos de pessoas que se preocuparam com o outro. Haja vista que o Chico Xavier nasceu em 1910, Madre Teresa de Calcutá também nasceu em 1910. Houve um progresso espiritual ou não? Então, para a gente aquecer o nosso estudo dessa noite, e aí pesquisando em livros não espíritas, tem um livro, né, da parte das humanas, da parte da educação, onde um professor e pesquisador chamado de sobrenome Royos Guevara, o livro dele se chama Da Sociedade do Conhecimento à Sociedade da Consciência. Esse livro de 2007, então já falando aí do século XXI, onde ele diz: passamos rapidamente da era da informação e comunicação para a era do conhecimento e observamos o surgimento de uma cultura e uma economia cada vez mais globalizadas e virtuais, né? E nesse livro ele vai citar um outro autor, né, Francisco Sagasti, que diz: os conceitos de desenvolvimento e progresso, que é o que nos interessa aqui no estudo, necessitam de ser redefinidos em termos de capacidade para gerar, obter, disseminar e utilizar conhecimento. Então, eles já estão abrindo para nós aqui uma outra visão de mundo para o século XXI, pautada no conhecimento a partir da informação que agora está bem mais fácil de chegar até nós, né? Um outro livro de um outro pesquisador, professor, filósofo que eu gosto muito, Edgar Morin, que fez 101 anos agora em junho passado, e está aí ativo, produzindo, pesquisando, pensando, né, e nos proporcionando pensar com ele. Um livro dele chamado Educar na Era Planetária, ele diz que há uma crise de sentido que se amplia em função da crescente complexidade e incerteza que dominam os horizontes da vida contemporânea. O notável avanço da ciência e da tecnologia não foi, nem está sendo, seguido de avanços, presta atenção, no plano existencial e ético. As guerras continuam, a violência se alastra, até mesmo em ambientes escolares. Olha só a visão, né, desse pensador. Então, esses autores que eu trago aqui, não espíritas, para, né, nos enriquecer o conhecimento, eles estão falando da nossa atualidade. Era da informação, sociedade do conhecimento, sociedade da consciência, precisamos nos conscientizarmos sobre o mundo onde nos encontramos, da complexidade, e a palavra aí usada por Morin é no sentido do termo complexos, que significa tecer junto, né? Onde tudo está integrado, né? Tudo relacionando com tudo. Por isso essa globalização, por isso esse conhecimento geral. Incertezas, aí nós vamos lembrar lá da filosofia budista muito anterior a Jesus, quando se falava que a única certeza ou a única permanência na vida é a impermanência, né? Então, de novo, estamos agora no mundo das incertezas, não temos certeza de nada mais. E a ética, independente de religião, é necessária que ao fazer o certo e para o bem comum, sem que ninguém esteja olhando, pela própria atribuição humana de ser ético. É minha obrigação ser ético, né? Precisamos discutir sobre isso. Então, diante disso, né, que foi colocado, o que é o progresso? Vamos perguntar a Kardec,
em O Livro dos Espíritos, quando a partir da questão 783, depois da resposta dos espíritos, ele coloca um adendo, né, uma contribuição, uma colaboração muito pertinente, onde ele vai dizer e vai nos responder: o progresso é uma condição da natureza humana. Essa resposta fecha a questão. Então, é do homem crescer, progredir, e tudo que vai com ele, todo o universo que está em movimento, que está em trabalho, cresce. Por isso que quando os astrônomos falam, né, sobre o Big Bang, não é explosão, é expansão do universo. O universo está em expansão, crescendo, e com ele tudo. Então, isso é o progresso, né? E Kardec ainda continua: é uma força viva, e se está nas leis morais, é uma lei que é para ser obedecida. E se é uma lei divina, ela é inderrogável. Querendo ou não, tudo vai seguir o seu curso, né? Se eu não quiser progredir, eu vou ser empurrado, porque eu vou progredir junto com o mundo, que seja no meu tempo, mas vai acontecer, né? E essa mudança, essa evolução é para melhor, né? Alguns exemplos que demos aí, nós já vimos que houve sim uma melhora, um progresso. Só que eu tenho que ampliar a visão, né? Eu tenho que olhar o mundo e ampliar para perceber que é sutil essa mudança. Eu não posso olhar o mundo do meu quintal, nem me colocar como um parâmetro. E às vezes a gente tem esse hábito: se eu não vi, eu não acredito, né? Se acontece comigo, acontece com todo mundo, ou se não acontece, não acontece. Eu não sou o parâmetro do mundo, né? Presta atenção, nem o Brasil é o centro do mundo, né? Nem a Terra é o centro do universo. E às vezes a gente ainda tem essa infantilidade no pensamento, né? E os espíritos vão dizer nessa questão que mesmo que o homem tente aí criar leis, né, que vai impedir esse progresso, principalmente, né, aqueles que vão influenciar a vida, né, prejudicar a vida das pessoas com leis proibitivas, né, como eu citei, principalmente para a mulher, eles não podem opor a marcha do progresso. E se assim o fizerem, Deus, na fala dos espíritos, vai enviar, né, abalos sísmicos, né, pandemias, o que for, para ajudar a alavancar esse progresso, porque no susto a gente pula, né? Então, quando tudo estiver ruindo aos nossos pés, nós vamos ter que correr para frente. Vamos lembrar lá de Ló, na Bíblia lá: vamos sair daqui, que isso aqui vai ferver. E aquele que não quis sair, a sua esposa, alegoricamente, fala-se que virou estátua de sal, porque ficou preso ao passado, não quis correr para frente, não quis progredir, não é? Então, vamos ampliar, vamos transcender, principalmente nós espíritas, a forma de ver o mundo, né? Para de falar com muita gente: o homem é a mesma coisa, o homem não mudou, nada mudou. Agora, uma esperança, né, que Kardec vai nos dar é quando ele diz que haverá um dia em que as leis humanas estarão em harmonia com as leis da justiça divina. Olha só. E aí vai se oportunizar o bem para todos. Não teremos mais leis parciais, né, onde favorece o forte e prejudica o fraco, o menos favorecido. Então, esse dia vai chegar, porque são os espíritos superiores que responderem aqui a Kardec que estão dizendo, né? Então, se nós somos espíritas, ou acreditamos ou deixamos de ser. E aí Kardec também vai falar na questão da mudança como revolução, né? Revoluções morais no comportamento, né? Revoluções sociais, né? No relacionamento com os meus pares, que vão, aos poucos, nas palavras dele, infiltrando ideias novas, né, em um povo. Essas ideias vão germinando, até que em algum momento ela explode, como se fosse, eu uso a expressão ali, subitamente, mas eu faço o questionamento: será que é subitamente mesmo? Ou tem toda uma palavra que eu gosto muito de usar, que é processo. Não sabemos o que está processando para uma hora acontecer
né, aquele insight, e as coisas mudarem, mudar a minha forma de pensar. Mesmo no Espiritismo. A gente começa no Espiritismo, começa a ler, acha meio difícil, não quer estudar um livro, a Gênese, o outro acha difícil, mas vamos tentando, vamos estudando, vamos vindo palestra. Lá na frente, 40, 50 anos de Espiritismo, seja um dia que abre, nossa, agora eu estou entendendo melhor o Espiritismo, agora vai chegar um momento, nós não podemos desistir, né? Então, Kardec vai falar sobre isso e vai dizer ainda que nessa hora todo o edifício, né, do passado será tombado, como nós já vimos na história aí acontecer com tantas civilizações, né? E por que tomba? Não atende mais às necessidades, então, a partir da necessidade, você vai buscar outras respostas para atender a novas aspirações. Vamos dar exemplo? Olha quantas profissões que foram extintas e, de repente, nem percebemos. Tem uma profissão antiga, acho que nenhum de nós aqui conheceu, acendedor de lampião. Quem já leu o livro Pequeno Príncipe está lá, porque houve uma época, né, que os lampiões acendiam-se de manhã e apagavam-se à noite, né, porque era ali como uma lamparina, né, porque não tinha luz elétrica. E com o avanço, né, da ciência, não foi mais necessário. Mais próximo de nós, quem aí se lembra dos vendedores de enciclopédia, principalmente a famosa Barça, que ia de porta em porta, né, carregando um peso ali nas suas sacolas para poder vender e garantir, né, o seu emprego? Cadê eles hoje? Alfaiate, né? Alguém vai a um alfaiate ainda? Pode ser que um ou outro mais antigo faça isso, mas eles, se existem, estão atendendo aos grandes magazines. Né? Outro mais próximo a nós, caixas humanos nos bancos, né? Cada vez mais sendo substituídos por caixas eletrônicos, e vai sumindo. Né? Agora, por exemplo, os taxistas, né, estão sendo substituídos por motoristas de aplicativos. Então, as coisas vão mudando, né, em nome do progresso, aí falando do progresso material. Então, está havendo uma revolução, como sempre houve, né, ela muitas vezes é silenciosa, e quando a gente vai buscar o conceito de revolução, nós vamos encontrar que, no sentido figurado, representa uma transformação profunda no modo de viver, por exemplo. Então, não adianta que eu não consiga voltar ao passado e viver como eles viviam. O mundo é outro e precisamos caminhar e nos adaptar. Né? Até mesmo para nos preparar para a volta. Na outra encarnação, eu já tenho que me adaptar ao mundo novo, admirável mundo novo, como dizia Aldous Huxley. Né? Então, estamos, né, lembrando dos autores aí que eu citei, vivendo a era do conhecimento, a era da informação, a revolução na mudança do pensamento. Olha nós aqui, ó. Quando é que nós pensaríamos, há um tempo atrás, estaríamos conversando aqui, né, juntos e separados ao mesmo tempo? Né? É um paradoxo isso, né? Como é que nós possamos nos encontrar e cada um estar na sua casa? Como é que explicaríamos isso, né, 10 anos atrás? E nos preparemos que está vindo aí o metaverso. Né? Nós vamos nos encontrar numa sala, num ambiente, sem estar lá realmente. Então, há uma mudança, sim. Agora, qual foi o maior revolucionário, a maior revolução de todos os tempos? Jesus. Jesus mudou o modo de pensar e sentir no mundo. Não sou eu que estou dizendo. O livro Roteiro, escrito por Chico Xavier, né, ditado por Emmanuel, diz que com Jesus começa uma nova era para o sentimento. Né? A gente não tem ideia qual foi a verdadeira programação de Jesus para estar aqui. A gente não conhece. A gente o conhece parcialmente, muito pouco, para ficar aí com a boca cheia. Jesus fez, Jesus falou, Jesus quer. Né? A coisa é muito maior.
A partir de Jesus, os seus discípulos começaram a prestar serviço ao semelhante, assistência social que não existia. Os idosos eram colocados na calçada para morrer, os doentes também, né? Sai de casa que você está com demônio, vai me pegar essa doença. Não tinha isso. Então, ali se inaugurou a compaixão, a solidariedade, a bondade e o amor. A partir de Jesus, pessoas que não eram parentes começaram a se tratar por irmãos e irmãs, como nós vemos até hoje. Já pararam para pensar sobre isso? Então, diz Emmanuel, uma nova mentalidade surge na Terra e o coração educado emerge. Aparece um novo mundo, aconteceu a partir de Jesus, há 2000 anos, e ainda estamos processando mentalmente, né, e emocionalmente o que foi isso. Foi uma bomba que explodiu, né, lá em Nazaré, em Jerusalém, em Cafarnaum, para aquele lado lá, e até hoje nós estamos, recebendo essa bomba de amor que saiu de Jesus para entender, que a nossa mentalidade ainda é pequena para entender tudo isso. E também trago aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem o capítulo 11, que fala para amarmos os nossos semelhantes, e tem a mensagem do Espírito Lázaro, quando ele diz que Jesus, ao pronunciar a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Isso é ou não uma revolução silenciosa no coração do povo, Então, maior do que aquela revolução que os judeus esperavam de um Messias, que viria mudar tudo, de fora para dentro. Jesus é o Salvador, sim, mas ele salva de dentro para fora. Porque é assim que funciona, de dentro para fora. Estamos aguardando o Messias até hoje, que vem de fora para dentro. Isso não existe. Vamos mudar essa mentalidade. Jesus atua aqui dentro do coração de cada um para explodir a luz do amor que nós temos dormindo dentro de nós. Essa é a revolução que ele veio fazer e não entendemos até hoje. Ficamos brigando, discutindo as coisas externas, os rituais, nas suas falas, e não aceitamos, não sentimos Jesus. O Evangelho não é para ser lido e estudado somente, é para ser sentido. Lembremos Alcione no livro Renúncia, meditar, ler, estudar, mas sentir. Quando a gente sentir o Evangelho, a gente pode ser chamado de cristão, de espírita. Até então nós somos aprendizes e estudantes querendo algum título. E essa semeadura, em relação à questão moral, ela fica germinando, de um povo para mudar o seu comportamento. E, de novo, Jesus, nos últimos anos de vida, semeou nos corações o quê? O amor. O amor, que é o sentimento por excelência, e aos poucos vai explodindo aqui, ali, acolá, para despertar toda a população. Então, eu questiono aqui, numa reflexão, por quanto tempo a semente Jesus, que para mim ele é a semente da parábola do semeador, ficou germinando no interior de Saulo de Tarso. No livro Paulo Estevão, vamos saber que desde quando ele conheceu e ouviu pela primeira vez as palavras de Estevão, que estava lá na casa do caminho como um homem sol, luz, um anjo, para explodir na estrada de Damasco. E a partir dessa explosão do amor de Jesus dentro dele, ele mudou para Paulo, mudou seu comportamento moral. Essa foi sua evolução, o seu progresso. Por quanto tempo Santo Agostinho também germinou Jesus aqui dentro, no seu interior, um Jesus que foi apresentado por sua mãe Mônica, muito religiosa, e quando explodiu, ele se transformou em um dos pais da Igreja Católica na filosofia medieval. Então, pensemos em nós, vamos ver como é que está essa germinação, esse processo, que horas que vai explodir. Pode não ser nessa, mas um dia vai.
né? Aceitemos esse processo, adubemos essa semente para que ela floresça. Então, na visão de Allan Kardec, o que parece, em primeira visão, né, panorâmica, desordem, confusão, caos, é uma visão momentânea, é uma visão parcial, materialista, imediatista. Vamos ampliar, né? Além dos interesses pessoais, né? A providência está agindo e ela consegue do mal fazer com que o bem aconteça. É a reforma, né? Falamos da reforma do centro há pouco, tudo fora do lugar, até que se organize depois quando fica pronto. Então, o mundo está, sim, em transição, e não é de agora, é desde Jesus ou muito antes, né? Então, o que vemos nos noticiários hoje? Atrocidades, né? Tudo nos escandalizando, nos indignando, nos aborrecendo, nos entristecendo, mas isso faz parte da transformação, assim como as tempestades, os furacões, né, da natureza, depois que passam, saneiam a atmosfera, fica mais respirável, tudo isso vai passar. E no livro que eu tenho aqui foi traduzido por José Herculano Pires, e ele coloca no rodapé o seguinte: o Espiritismo reconhece as necessidades dos movimentos periódicos de agitação natural, quer dos elementos da natureza, quer dos povos, para a realização do progresso. Então, a revolução de pensamento e comportamento, mas sem a necessidade da violência e dos homicídios de uma guerra, por exemplo, de uma Revolução Francesa, por exemplo, e tantas outras, que as pessoas pensam em revolução, pensam em armas, mas vamos pensar em Mahatma Gandhi, na sua revolução que libertou um país sem dar um tiro. Então, é possível, sim, a revolução do amor para mudar pensamentos, para mudar o mundo. Uma outra questão, a 784, Kardec vai perguntar aos espíritos: a perversidade do homem é bastante intensa, concordamos com isso. Com isso, não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Quem nunca se perguntou isso ou falou sobre isso? Nossa, parece que o homem está andando para trás, o mundo está andando para trás com todas essas atrocidades que estamos vendo aí, né? É só assistir os noticiários, né? É só violência, é só desgraça, né? Isso tira a esperança, causa síndrome do pânico, dá vontade de desistir, por isso tanto suicídio de pessoas que não querem ficar, porque se o mundo é esse, né, que está aí sendo apresentado, esse mundo eu não quero viver, e os jovens estão vendo, as crianças estão vendo, e se a gente não conversar com eles, passa a impressão que ali é a realidade, e não é, né? Vou dar um exemplo. Em 2011, um casal de São Paulo, a Lara e o Eduardo, de tanto ver nessas notícias, né, de tragédia, de desgraça, de morte, né, de violência na televisão, eles tiveram a seguinte ideia: eles saíram do emprego, venderam o apartamento, pegaram o dinheiro deles e saíram para o mundo, né? Saíram sem patrocínio, sem vínculo religioso, sem vínculo político, eles quiseram comprovar, fazer uma pesquisa, que o bem é maior do que o mal. E aí eles foram rodando o país e até fora do país para procurar pessoas que estão fazendo diferença na comunidade em que vivem, executando algum projeto social. E nesses anos todos, né, eles conseguiram percorrer mais de 1 milhão de quilômetros, catalogaram mais de 6.500 projetos por todos os estados brasileiros e em 12 países, né? E hoje mobilizam mais de 300 mil pessoas nas redes sociais para que sejam multiplicadores, né? Então, de novo, vamos lembrar Gandhi quando disse, né, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então não adianta ficar só reclamando, a gente tem essa mania, só reclamar, nossa, o mundo não tem jeito, o Brasil não tem jeito, eu não sei o quê. O que eu posso fazer para auxiliar o progresso? Olha esse casal,
querem conhecer, a ONG deles se chama Caçadores de Bons Exemplos. Anotem aí, organização não governamental, Caçadores de Bons Exemplos. Vocês vão achar na internet todo o trabalho deles, que eles só querem comprovar que tem muita gente fazendo bem, mas não aparece na mídia, porque o que vende é sensacionalismo, porque a gente ainda gosta de ver sangue, de se alimentar daquele sangue. As pessoas reclamam, às vezes, de ver tragédia, mas quer ver em todos os canais, quer comentar, quer vir na internet, porque ainda está bebendo esse sangue da tragédia do outro. Essa é a falta do progresso que precisamos rever, né? Então, quando Kardec tem esse pensamento, que muitos de nós já tivemos, acredito, parece que o mundo está indo para trás e não para frente, os espíritos respondem para ele e provavelmente para todos nós, claro. Enganas-te, observa o conjunto, sai do quintal, amplia a visão, abre a janela do mundo e verás que ele avança, né? Vai compreendendo melhor o que é o mal, dia a dia corrige os seus abusos, e uma coisa que os espíritos nos explicam: há a necessidade do excesso do mal. Olha só, é preciso que haja excesso no mal. Para quê? Para fazer ele compreender as necessidades do bem e das reformas. Veja só, e isso, né, então a gente vê, é na hora da guerra que a gente pensa em paz, ou no contrário. Então nós somos espíritos, a meu ver, tão atrasados, que não bastou só Jesus falar que precisamos amar uns aos outros, é preciso doer, né? Então quando a gente vê tanta maldade e aquilo, né, começa a nos incomodar, a gente não vai imitar a maldade de outros tempos que já promovemos, com certeza. A gente quer o contrário. Então, é um trabalho educativo, mas doído, né? É preciso cair a casa para lembrar que eu tinha que ter reformado e não reformei. Aí eu vou pegar do chão e construir uma outra casa, não é assim que funciona? Né? Então, é preciso cair para poder levantar. É preciso ainda, está lá nas obras básicas, nós ainda precisamos do contraste, para a gente acordar que só intelectualmente, só, né, de alguém falar e dar o exemplo ainda não é suficiente, infelizmente. E falando em escândalo, Jesus também passou por isso, né, por essa fala registrada em Mateus 18:7, quando ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos, contudo, ai daquele homem por quem vêm os escândalos. Então, não é que Jesus, né, os espíritos estão falando para a gente promover o escândalo, mas aprender com ele. Agora, quem promove tem a lei de ação e reação, e em algum momento ele vai responder por isso, né? Então, os escândalos fazem parte da educação do espírito, que somos todos nós. O que eu aprendo com a queda do outro, com aquele comportamento lá que eu posso já ter tido em outra existência, ou nessa ter até pensado em fazer, né? O que acontece com ele, eu tenho que aprender com isso, né? Esses comportamentos que temos visto aí, né? O feminicídio, a homofobia, o racismo, as guerras, são comportamentos humanos, né? Ainda é do humano desse planeta, não é o do humano ideal, é do humano desse planeta que ainda está rastejando moralmente. Então, o que vemos também de positivo atualmente? Esses grupos que antes eram chamados, né, de minoria por causa da forte opressão, discriminação, estão se unindo, né, se empoderando, percebendo a sua força, reivindicando direitos, né? Os surdos, por exemplo, né, que estavam invisíveis, hoje né, a maioria dos meios de comunicação estão usando a linguagem de Libras, porque eles existem, eles querem entender o que está sendo falado ali. Isso é,
né? Um processo de solicitação que eles fizeram. Os homossexuais se posicionando, né, como cidadãos de direitos, como qualquer outro, as mulheres aí se empoderando, né, entrando em lugares que antes era proibido, os negros, né, conseguindo visibilidade, que hoje a gente vê numa propaganda de televisão, numa novela, né, ele existe, estavam todos invisíveis, né? Isso não é um progresso moral? Pensa. Vamos para a última pergunta, 785, que Kardec ele vai esmiuçando, né? Ele vai abrindo, no final ele fecha. Tá, já que o progresso existe, já que é uma lei, por que não está acontecendo como deveria? Qual é a causa? E qual é o maior obstáculo? E a resposta dos Espíritos nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Céu e Inferno, né? no Livro dos Médiuns, que é o que precisamos aprender. O que atrapalha o nosso mundo, as chagas morais, se chamam orgulho e egoísmo, que todos nós precisamos lutar contra, porque eles moram aqui dentro. E para quem tem dúvida, o que é o egoísmo? Todos os momentos em que eu fui tomar uma decisão, mínima que seja, eu pensei em mim primeiro, eu fui egoísta. O que é o orgulho? Em algum momento que eu me senti superior, né, mais importante ou mais de alguma coisa do que o outro, eu fui orgulhoso. Pensa. Então, eles continuam dizendo a Kardec que quando eles falam disso, eles estão falando do progresso moral. Porque o intelectual está avançando. E olha que nós estamos falando de um livro de 165 anos atrás. Imagina hoje, quanto que o progresso intelectual avançou, né? Kardec é antes da luz elétrica. Então, esse evolução ou progresso intelectual duplica de intensidade, né, segundo os espíritos, dos vícios, né, e acaba desenvolvendo ambição e amor às riquezas, né, embora incita o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, eles vão dizer que é dessa maneira que tudo se relaciona. Vamos à complexidade do Mohan lá do início, né? O mundo moral e o mundo físico, né? Onde do mal pode sair o bem, só que só irá se modificar à medida em que o homem compreender melhor. Preste atenção. Quando o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, que nós já conhecemos muito bem, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Vou repetir. O homem precisa compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior, infinitamente mais durável. Palavra dos espíritos superiores que responderam, Kardec. E eu pergunto a você e a mim: acreditamos nisso mesmo? Se sim, precisamos rever a nossa conduta. Porque o nosso comportamento deve ir, né, ao encontro e obedecendo a essa certeza que eu digo ter. Né? Então, eu tenho que quebrar o orgulho, sendo mais simples, humilde, e o egoísmo, doando mais ao outro, tudo que eu puder. E Allan Kardec vai reforçar a resposta dos espíritos, dizendo: há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam, mas não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. E Emmanuel já disse isso em algum livro, né? Que nós temos a asinha da intelectualidade, da moralidade, e quando as duas crescerem, a gente vai aprender a voar e alçar as mais altas paragens.
Estamos com a asa quebrada porque todos nós acabamos privilegiando somente a questão da intelectualidade, né? E ele continua dizendo que entre os povos civilizados, o progresso intelectual recebe em nosso século, ele estava no século XIX, todos os estímulos desejáveis e por isso atingiu um grau até hoje desconhecido. E parece que não mudou de lá para cá. Né? Por isso que os pesquisadores estão falando da sociedade de conhecimento. Né? Então, seria necessário, segundo Kardec, que o progresso moral estivesse no mesmo nível do progresso intelectual, né? Embora alguma coisa já tenha sido avançada. E como é que nós estamos em casa? Nós falamos para os nossos filhos, né? Você tem que vencer na vida, você tem que ser o melhor, né? Melhor intelectualmente, materialmente, tem que se dar bem. E para isso fornecemos, né, uma boa escola, um curso de inglês, um curso daquilo, um intercâmbio, tudo para ele vencer intelectualmente, né? Será que estamos dizendo para ele, você tem que ser bom, não importa a profissão que você escolher? Já chegamos nesse ponto? Vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem o capítulo, né, 16, não podemos servir a Deus e a Mamon, que no item 120, o Espírito, que se denominou Espírito Protetor, ele tem uma mensagem que quando eu li eu fiquei envergonhado. Então eu trouxe aqui para nós ficarmos envergonhados juntos. Olha o que ele diz. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o objeto do bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. E aí? Eles estão nos assistindo, tanto assistindo, vendo quanto assistindo, nos auxiliando. E fico olhando no que estamos despendendo mais energia e tempo e dinheiro. Esquecemos que estamos aqui como espíritos fazendo uma experiência num corpo físico para o aprimoramento moral. Mas as luzes da matéria, né, o tilintar das moedas, o brilho do ouro, faz com que a gente esqueça. E quando a gente voltar para lá, o que vamos responder? Não tive tempo, não deu tempo, foram só 100 anos que eu passei lá. Outro livro, né, vamos trazer os maiores aqui para conversar conosco. A Caminho da Luz, Emmanuel ditando a Chico Xavier, falando sobre o século XX. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, né? Estamos lá no início das guerras do século XX, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Então, enquanto o homem está preocupado em fabricar armas, fazer guerras, tomar o que é do outro por ambição, por orgulho e egoísmo, os espíritos estão preocupados lá na frente como melhorar esse planeta para que se ajuste o progresso moral e intelectual, principalmente moral. E Emmanuel continua, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição, a avaliação de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Quais são os nossos valores e se eles são, né, passagens, né, adquiridas para esse mundo novo que se está construindo aí? Pensemos também. Continua Emmanuel.
esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens. Olha só, o homem perdeu a fé em algo além da matéria, em algo além da ciência. Então, quando, antes de começar o século XX, o filósofo Nietzsche, na sua loucura, falou: Deus está morto e nós o matamos, ninguém aceitou essa frase dele. E hoje estamos colhendo os frutos. O homem tirou a fé em Deus e colocou sua fé a partir do início do século XX, principalmente na ciência. Tanto é que muitos cientistas são agnósticos ou ateus, porque a ciência está respondendo até mesmo muitas coisas para a questão material, mas o homem continua vazio, o homem continua se matando porque não aceita tudo isso que é apresentado para ele. Então, retornar à fé, retornar à espiritualidade, nem a religião, é algo maior do que está posto, Então, continua Emmanuel, diante dos nossos olhos de espírito, olha que interessante que ele fala, que eles estavam olhando do outro lado. Dos nossos olhos de espírito passam fantasmas das civilizações mortas. Então, ele estava olhando toda a história passar na frente dele como um filme, As grandes civilizações que ruíram, outras se erigiu e ruiu, e assim vai. E o homem não aprende. Que não é a matéria que nos faz crescer espiritualmente. Continua Emmanuel nessa visão linda que ele está nos apresentando na introdução. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, constrói edifícios milenários da evolução humana. E o tempo, como patrimônio divino do espírito, então a nossa riqueza nessa existência é o tempo. Não sabemos aproveitar essa riqueza, igual quem gasta dinheiro com bobagem, a gente gasta o tempo, com coisas desnecessárias para o espírito. Então, o tempo, como patrimônio divino do espírito, aclara o caminho das experiências humanas. Olha quanta coisa vamos aprendendo ao longo da vida, nessa existência, e nós que estamos com mais de meio século aí de existência, quantas coisas conseguimos aprender. Então, passam as raças, as gerações, as línguas, os povos, os países, as fronteiras, as ciências, as religiões, porque um sopro divino faz movimentar todas essas coisas para frente. E o que se vê? Que o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, porque tudo está interligado, reúne harmoniosamente uma civilização a outra nesse crescimento e nesse progresso, para que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. A gente tem que começar a pensar em termos de infinito. Não tem fim, a gente não morre, não acaba. As coisas não acabam, eu tenho que começar a fazer esse trabalho em mim. Eu nunca vou morrer, eu nunca vou deixar de pensar e aprender, eu nunca vou deixar de amar as pessoas que eu já amo. Então, vamos concluir, ainda com Emmanuel, quando ele diz: passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações, com as suas angústias. As guerras ensanguentaram os roteiros dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis, esfacelaram-se as coroas milenares. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa no indumentário humilde dos escravos. E em vão, os ditadores da terra conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição, sem conseguirem, porque não se mata o outro, não se destrói o outro. Mas, e aí vem a esperança, o determinismo do amor e do bem é a lei de
todo o universo. O determinismo, então, o amor e o bem no mundo universal é um determinismo, é um destino do planeta. É que todos possamos amar e viver no bem. Né? E a alma humana, continua Emmanuel, emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então, existe a lei do progresso, estamos caminhando para o melhor, e que possamos contribuir a cada dia conosco, com os que conosco convivem e com todo o mundo. Muito grato, vamos em frente, o Senhor nos abençoe e um forte abraço.